Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal da RV Construções e Perícias. No vídeo de hoje você vai sair dele sabendo ler e interpretar um projeto estrutural de lajes, mais precisamente um projeto estrutural de lajes em concreto armado e lajes maciças. Nós vamos falar tudo sobre lajes, você vai saber enxergar e identificar no projeto qual que é a altura daquela laje e todas as suas armaduras, o quanto de aço que vai naquela laje. Armadura positiva, armadura negativa, armadura de distribuição, armadura negativa de borda, enfim, vamos falar outras coisas mais e esclarecer todas as suas dúvidas sobre projeto estrutural de lajes. Meu nome é Igor Gonçalves, sou engenheiro civil aqui da RV Construções e Perícias. Pegue papel e caneta, anote bem todas as dicas, fique bem atento. Inscreva-se aqui no canal para fortalecer o nosso trabalho, deixe o like já aqui no vídeo se o conteúdo fizer sentido para você e vamos lá ler e interpretar um projeto estrutural de lajes. E a primeira dimensão que vamos comentar é sobre a altura da laje. Quanto de altura essa laje vai ter? Vai ter 7 centímetros, 8, 9, 10, 11, 12, 20, enfim. Lembrando que este vídeo aqui, nós não vamos aprender a calcular a laje, certo? Tanto a sua altura quanto as suas armaduras. Nós vamos ler e interpretar um projeto completo. Porque aqui no canal eu já fiz vários vídeos fazendo o cálculo de lajes. Já fiz o cálculo da altura, o cálculo do concreto, o cálculo das suas armaduras. Então eu vou deixar os links ao decorrer do vídeo, eu vou deixando os links aqui no card e também vou deixar todos os links aqui na descrição desse vídeo para você aprender a calcular uma laje. Em relação à altura dessa laje, o quanto que ela vai ter de altura, como eu falei, eu já fiz um vídeo aqui mostrando como calcular a altura dessa laje. Eu vou deixar o link aqui no card e também na descrição, mas vamos lá agora no papel identificar no projeto qual que é a altura da laje que nós vamos construir. Como você pode perceber, este é um projetinho de um sobrado, porque ele tem aqui ó, um pavimento, segundo pavimento. Então, é um projetinho de um sobrado, onde eu tenho laje no primeiro pavimento e também laje no segundo pavimento. Então, laje de piso e laje da cobertura. Aqui, nada mais, nada menos, eu tenho a distribuição das lajes e suas alturas. Então, você pode perceber que cada uma, aqui esses contornos aqui vão ser as vigas, certo? E cada uma dessas lajes aqui vão ser representadas por uma laje. Então, a gente começa a escrever o nome dessas lajes sempre de cima para baixo e da esquerda para a direita. Então, essa daqui vai ser L1. Essa daqui é a L2, essa daqui é a L3, essa daqui é a L4, essa daqui é a L5. Olha o corte da escada aqui. Então, laje 1, laje 2, laje 3, laje 4 e laje 5. No segundo pavimento, continua L6, L7, L8, L9 e L10. Então, ao total aqui, vamos ter 10 lajes para a gente montar as armaduras para a gente fazer o cálculo. Na prática, a gente sabe que aqui no pavimento 1 vai ser uma laje só, né, a laje de piso, e no pavimento 2, a laje de cobertura também vai ser uma laje só, né? A gente fala que são duas lajes, certo? Mas, para a critério de cálculo e interpretação, dimensionamento, cada uma desses, entre aspas, ambientes, que não vai depender só disso, mas vai ser uma laje. E vocês podem perceber que embaixo da nomenclatura da laje a gente tem um H igual. Esse H igual é igual à altura da laje. Então, todas as lajes aqui ó, vão ter uma altura de 13 centímetros. É claro, uma laje só, né, vai se formar um pano só, as alturas têm que ser igual. Então, todas de 13 centímetros. Em cima e embaixo, na laje de cobertura, esse projeto aqui, normalmente, você pode pegar um projeto em que a laje de cobertura de piso vai ter uma altura reduzida, vai ter uma altura menor. Aí, como eu falei, vai depender do cálculo. No caso desse projeto aqui, a laje de piso e a laje de cobertura, ambas vão ser com altura de 13 centímetros.
Vamos falar agora um pouco mais sobre as armaduras. E a primeira armadura que eu venho comentar é sobre a armadura positiva. Quando nós falamos o termo armadura positiva, o que vem na nossa cabeça de positiva seria algo para cima, na parte superior? Pois é, porém no projeto estrutural, a armadura positiva, assim como nas vigas, que eu já fiz um vídeo aqui mostrando a leitura e interpretação de um projeto estrutural de vigas, em que a armadura positiva ela não fica na parte de cima, ela fica na parte de baixo, tá? No projeto estrutural é assim. Então a armadura positiva de uma laje é aquela que fica na parte de baixo da laje. Claro que respeitando o cobrimento que eu tenho que ter na parte de baixo dessa armadura, o cobrimento de concreto, porque a armadura ela não pode ficar exatamente encostada ali na parte inferior da laje, ela tem que ter um pouquinho de cobrimento de concreto ali para proteger aquela armadura, que vai depender aí da região que você está. No caso, a região que eu estou é uma região litorânea, eu estou aqui na Baixada Santista. Então, esse cobrimento ele tem que ser de 3,5 cm, certo? Se você está numa região metropolitana e afastado do litoral, já pode ser 2,5 cm. Bom, já comentei essas questões também aqui no canal. Bom, então como eu estou aqui na Baixada Santista, eu vou adotar esses 3,5 cm de cobrimento da parte de baixo, certo? Então, resumindo, a armadura positiva é aquela que fica na parte de baixo da laje, claro, respeitando esse cobrimento que eu comentei. E essa armadura positiva, ela pode ir tanto em uma direção apenas, ou seja, num sentido da laje só, ou então no sentido cruzado, tanto numa direção quanto na outra direção. A laje ela pode ser armada em uma direção ou duas direções. Quando a gente fala se uma laje é armada em uma direção ou duas direções, a gente está falando somente da armadura positiva, ok? Eu também fiz um vídeo aqui no canal sobre se uma laje ela deve ser armada em uma direção só ou duas direções. Vou deixar o link aqui no card e também na descrição desse vídeo, bem como o cálculo dessa armadura também, né? Também vou deixar o link aqui no card e na descrição. Agora vamos lá para o papel, para o projeto estrutural da laje, ver se essa laje vai ser armada em uma ou duas direções e também saber especificar este aço. A armadura positiva, vocês podem perceber que essas lajes que são um pouco mais compridas, ou seja, o maior vão é 2 vezes maior do que o menor vão, certo? Se ele for 2 vezes maior do que o menor vão, se o maior vão for 2 vezes maior que o menor vão, ou mais, né? Vai ser uma laje armada aqui, ó, em uma direção só. Já se ela tiver um formato um pouco mais quadrado, ela vai estar armada aqui, ó, em 2 direções. Vocês podem perceber uma cruz. Então, essa laje 1 e a laje 3 vão ser armadas em uma direção só. A laje 2 aqui, ó, armada em 2 direções. A laje 4 armada em 2 direções. A laje 5 armada em uma direção só. A laje 6 e a laje 8 armada em uma direção só. A laje 7 armada em 2 direções. A laje 9 armada em 2 direções. E a laje 10 armada em uma direção só. Vamos ver o detalhamento de uma laje armada em uma direção só, como é o caso dessa laje 1 aqui. A laje 1, ela apresenta esse número 200 aqui na parte de cima. O que seria isso? Esse 200 é o comprimento reto do eixo dessa viga até o eixo da minha outra viga. Então, de eixo a eixo eu tenho 200 centímetros. Todo o projeto estrutural ele vem em centímetros. Por isso que está o número 200 aí, que representa 2 metros. E aqui, em cada uma dessas extremidades, eu tenho a demarcação de 6 centímetros de um lado e 6 centímetros do outro. O que seria isso? Lembra que eu comentei que a laje, o cobrimento da laje deve ser de 3,5 cm aqui onde eu estou, o ambiente litorâneo?
Então, se a laje ela tem uma altura de 13 centímetros, como eu comentei anteriormente, tirando os 3,5 centímetros do cobrimento de baixo e 3,5 centímetros do cobrimento de cima, que dá 7 centímetros total de cobrimento, 13 menos 7 é igual a 6. Por isso que esses ganchinhos aqui são de 6 centímetros, tanto esse quanto aquele. Então, esses ganchinhos, que algumas pessoas podem chamar de pata, vão ter aí o comprimento total de igual à altura da laje menos 2 vezes o cobrimento. Aí agora aqui na parte de baixo eu já tenho aqui o detalhamento dessa minha laje. Vão 37 barras de aço de 6,3 milímetros espaçados a cada 15 centímetros. Então, nessa direção aqui, vão 37 barras de aço. 37 barras de aço nesse sentido, com a bitola de 6,3 milímetros. E esse espaçamento vai ser a cada 15 centímetros. E o que seria esse 212 aqui? 212 nada mais é do que aquele 200 que eu tenho aqui em cima, que é o comprimento reto, mais os ganchos, 200 mais 6, 206, 206 mais 6, 212. E aí eu vou ter aí a especificação de uma laje armada em uma direção. Agora, quando é uma laje armada em duas direções, vamos por exemplo aqui da L9, vai ser a mesma coisa, só que nos dois sentidos. Eu tenho nesse sentido aqui um comprimento reto ali, ó, de eixo a eixo da viga, de 6,73 metros, e aí os ganchos permanecem iguais, né? Porque a altura da laje também é 13, gancho de 6 numa ponta e gancho de 6 na outra. E aí eu vou ter ali, ó, nesse sentido da laje, eu vou ter 42 barras de aço de 8 milímetros espaçadas a cada 15 centímetros. E aí um comprimento total de 685, que nada mais é de 673 mais 12, como eu comentei. E aí na outra direção, eu vou ter aqui, ó, um comprimento reto de 628, dois ganchinhos de 6 centímetros também, e aí eu vou ter 54 barras de aço de 8 milímetros a cada 12 centímetros e meio, com um comprimento total de 6,40 metros, olha lá, 640 centímetros. Vamos fazer mais um exercício para ver se a gente ficou craque? Olha essa laje 5 aqui, armada em uma direção só. Ela tem um comprimento reto de eixo a eixo da viga de 196 centímetros, 1,96 m. Dois ganchinhos de 6 também, vai ser igual. E aí ela vai ter 51 barras de 6,3 milímetros espaçadas a cada 12 centímetros e meio e um comprimento total de 208 centímetros. Olha aqui agora a diferença da laje de cobertura. Já vai ter a mesma laje, só que agora na cobertura vão ter 42 barras de 5 milímetros espaçadas a cada 15 centímetros e um comprimento total de 208. Você pode perceber que na laje de cobertura o carregamento é um pouco menor, né? E aí as barras de aço elas são um pouco mais reduzidas. E aí, está gostando deste vídeo? Venho aqui dar um recado rápido para você. Nós aqui da RV Construções e Perícias trabalhamos com projetos estruturais, projetos de fundações, projetos de instalações elétricas e hidráulicas, além de inspeções, vistorias, consultorias, perícias. Se você estiver precisando de qualquer desses serviços de engenharia, entre em contato conosco. Os nossos dados de contato estão aqui na descrição deste vídeo. Nós trabalhamos com projetos de excelente qualidade e, claro, com um preço justo, principalmente para você que é de baixa renda, nós temos uma condição especial para você. Então vamos lá, voltar para o conteúdo. Como eu falei sobre a armadura positiva, agora vamos falar sobre a armadura negativa. Se a armadura positiva da laje fica na parte de baixo da laje, a armadura negativa vai ficar na onde? Exatamente, na parte de cima. Só que toda laje tem armadura negativa? Não. Quando é que uma laje vai ter a armadura negativa? Quando eu tiver um encontro entre duas lajes. Eu tenho uma laje aqui, eu tenho outra laje aqui. No meio dessas duas lajes passa uma viga. E é aí por cima dessa viga que nós vamos colocar a armadura negativa. Muito comum quando a gente vai fazer aquela laje maciça entre dois ambientes. Vamos supor que aqui eu tenho um dormitório, aqui bem ao lado eu tenho uma sala, por exemplo. E aí essa é dividida por uma viga, e aí
eu tenho duas lajes se encontrando. E aí, em cima dessa viga é onde eu vou colocar a armadura negativa. Se não tiver essa viga, né, não tem por que eu ter armadura negativa, porque eu não vou ter um momento negativo ali naquela região. Eu também já falei tudo sobre cálculo de armadura negativa, detalhei um pouquinho mais a armadura negativa, vou deixar o link aqui no card e também na descrição deste vídeo. Então vamos lá para o papel agora mostrar a armadura negativa na prática. A armadura negativa, como eu comentei, vai no encontro entre duas lajes, certo? Onde passa por cima de uma viga. Então, se eu tenho uma laje aqui e uma viga no meio, eu tenho a armadura negativa aqui, ó, passando em cima da viga. E aqui, ó, entre a laje 1 e a laje 2, aqui, ó, uma armadura negativa por cima. Então, sempre no encontro entre duas lajes, aqui que passa por uma viga, eu tenho armadura negativa, tanto no primeiro pavimento quanto também no segundo pavimento. Então vamos ver uma especificação aqui que é entre a laje 1 e a laje 2. Vamos lá. Aqui eu vou ter, nessa parte aqui, para a laje 2, ela passa 78 centímetros. Do eixo da laje, do eixo da viga para cá, ela passa 78 centímetros. E do eixo da viga para lá, ela passa 138 centímetros. Né? E aqui os dois ganchos equivalem também agora aos dois ganchos de 6. Né? Agora esses ganchos aqui virados para baixo agora. Enquanto na armadura positiva esses ganchos aqui são virados para cima na laje, agora a armadura negativa esses ganchos agora são virados para baixo. E aí por que aqui é 138 e aqui é 78? Porque a armadura negativa ela passa para a laje 1/4 do seu comprimento. Então, se eu tenho aqui um valor X, eu pego esse valor e divido por 4. É o quanto essa armadura negativa ela vai passar para cá. A mesma coisa aqui. Por que é 78? Porque eu peguei o comprimento total dessa laje aqui e dividi por 4. Então, a armadura negativa ela sempre passa 1/4 do comprimento da laje, né, para cá. Então, ela vai ter 78 aqui, 138 aqui e dois ganchos de 6. E aí, ó, vão ter 20 barras de aço de 5 milímetros, espaçadas a cada 10 centímetros e um comprimento total de 246, que nada mais é esses dois valores aqui, mais 6, mais 6. Vamos para mais um exemplo? Olha aqui, ó, entre essas duas lajes aqui, como elas têm um comprimento igual, elas têm um comprimento de 2 metros. 2 metros para cá e 2 metros para lá. Então, 1/4 de 2 metros, quanto é? 50 centímetros, por isso que ela passa 50 para lá e 50 para cá. Os dois ganchinhos de 6 em cada ponta, então 37 barras de aço de 5 milímetros, né, espaçadas a cada 15 centímetros com um comprimento total de 127 centímetros, 1,27 m. E assim vai equivaler para todas as lajes que têm encontros, né, que passam por uma viga, nós vamos ter a armadura negativa. Agora sim, falando de uma armadura que toda laje deve ter, é a armadura de distribuição. Essa armadura, como eu comentei, de distribuição, ela serve para distribuir melhor as cargas da laje. Porque, como nós sabemos, a laje ela recebe as cargas e transmite para as vigas, certo? Se uma laje ela é armada em uma direção só, que ela tem apenas a direção da armadura positiva ali, apenas em uma direção, essas cargas elas vão mais para as vigas ali no sentido do menor vão, mas também vão para as outras vigas. É que uma concentração maior de cargas vão para as vigas ali do menor vão, quando a laje é armada em uma direção só. Quando a laje é armada em duas direções, aí não é que é igual, a carga não vai chegar igualzinha nas vigas, mas já existe um maior equilíbrio. A armadura de distribuição, ela serve para facilitar esse processo, ela serve para fazer com que as cargas elas se distribuam melhor para as vigas. Então eu tenho as cargas atuando aqui nas lajes, aí elas vão para as vigas ali de uma forma mais harmônica. É para isso que serve a armadura de distribuição.
Essa armadura de distribuição a gente pode fazer tanto com barras de aço convencionais, a gente corta e dobra as barras de aço e coloca nos dois sentidos, tá? No sentido cruzado dessa laje, não só em uma ou duas direções. A armadura de distribuição ela vai nos dois sentidos. Ou então, para facilitar esse processo, existem as malhas eletrosoldadas. O pessoal também costuma chamar de malha pop, só que é diferente. Malha pop é um material, tela eletrosoldada é outro material. E para a armadura de distribuição de lajes, a mais indicada realmente é a tela eletrosoldada. Existem vários tipos de telas. Tem telas que são especiais para lajes de piso, onde nós vamos ter pessoas ali, né, caminhando, atividades ali. E nós temos telas especiais para lajes de cobertura, onde nós não vamos ter uma atividade. E existem outros tipos de telas, telas para grandes cargas, telas para a gente colocar em calçada, por exemplo, nos passeios públicos, enfim. Vários tipos de telas. Eu vou agora deixar o link aqui no card para falar tudo sobre a armadura de distribuição um pouco melhor e falar sobre um pouco mais sobre cada uma dessas telas, certo? E agora vamos lá para o papel, ver no projeto as armaduras de distribuição. Na armadura de distribuição, optou-se pelas telas eletrosoldadas, não pelas barras de aço montadas na hora. Então, no primeiro pavimento, em todas as lajes, pode perceber que foi optada a tela Q92, com malha 15 por 15 e fios de 4,2 milímetros, que é um tipo de tela ideal para lajes de piso que não tenham grandes sobrecargas, certo? Então essa é a tela ideal para esse tipo de laje. E aqui na laje de cobertura, certo? Nós vamos ter agora uma tela um pouco menor, que é a tela Q61, malha 15 por 15 também, só que o fio de 3,4 milímetros. Então a gente espalha essa malha em toda a laje, tem que respeitar o cobrimento do fabricante, né, o recobrimento, colocar uma malha aqui, a outra recobrindo a outra malha, isso daí vai ser de acordo com o fabricante, e também espalhá-las aqui por toda a extensão, por toda a área da laje. Então aqui na laje de piso uma tela e na laje de cobertura um outro tipo de tela. A última armadura que venho comentar é sobre a armadura negativa de borda. Como eu comentei, a armadura negativa é aquela que fica sobre uma viga, né? No encontro entre duas lajes ali que passam sobre uma viga. Essa é a armadura negativa. E a armadura negativa de borda? Como o nome já diz, o próprio nome já diz, armadura de borda, a gente vai colocar nas bordas dessa laje. Mas é importante que essas lajes elas não tenham continuidade. Porque se essa laje tiver continuidade, ela vai ser uma armadura negativa normal, comum, como eu já comentei. Essa laje, nas bordas, o que ela tem nas bordas? As vigas, né? Que como eu comentei, essas cargas elas vão para as vigas. Se eu tiver na borda uma viga e aí depois do lado dela eu tiver uma laje, ali em cima vai a armadura negativa comum. Porém, se eu tenho aquela laje e ali na borda uma viga e para lá não existe mais nada, por exemplo, acabou a construção, acabou o terreno, não tenho mais construção, a laje ela tá sem continuidade agora. Acabou nessa viga e para lá não tem mais laje, né? É uma laje sem continuidade. E aí, nessa borda, entre a laje e a viga, há um pequeno momento negativo que a gente tem que combater com a armadura negativa de borda. Normalmente essa armadura é bem pequenininha, cerca aí de 80 centímetros, 90 centímetros, vai depender aí do cálculo, que como eu comentei também já fiz aqui no canal. Vou deixar o link aqui no card também para você saber tudo e um pouco mais sobre a armadura negativa de borda, que vai realmente ali nas bordas sem continuidade da laje. Então vamos lá para o projeto ver e enxergar uma armadura negativa de borda. Em relação à armadura negativa de borda, como eu comentei, elas vão nas bordas livres. Então, ó, daqui para lá não tem mais laje, não tem continuidade da laje. Então a gente vai colocar uma armadurinha negativa de borda aqui nessa laje sem continuidade.
Em todas as bordas das lajes sem continuidade, ó, coloquei numa armadura negativa de borda, tanto no primeiro pavimento quanto no segundo pavimento, são iguais. Vamos lá ver o detalhamento? Vamos ver aqui, ó, esse detalhamento. Olha só quanto ela passa só para a laje. 95 centímetros do eixo da viga para lá. O gancho vai ser o mesmo, 6 centímetros, porque a altura da laje é 13. Agora esses ganchos agora voltados para baixo. E aí, ó, em toda essa extensão aqui, certo? Eu vou ter 37 barrinhas de aço de 5 milímetros espaçados a cada 15 centímetros e o comprimento total de 107 centímetros, que é 95 mais 6 mais 6. E aí eu vou ter em toda a extensão da laje. Vamos ver essa daqui. Essa daqui, ó, essa é a laje 4, vai ter o mesmo comprimento, 95 centímetros, dois ganchos de 6, agora 42 barrinhas de aço de 5 milímetros espaçados a cada 15 centímetros e um comprimento total de 107 centímetros. Então, aí uma armadura negativa de borda em todas as bordas de laje sem continuidade. Por que aqui não tem uma armadura negativa de borda? Porque não tem borda livre aqui sem continuidade. Aqui eu tenho uma laje, aqui eu também tenho uma laje. Então aqui não vai armadura negativa de borda, vai armadura negativa simples, como eu comentei anteriormente. Então é isso, espero que você tenha gostado deste conteúdo e aprendido a ler e interpretar um projeto estrutural de lajes. Vos convido a seguir-nos lá na nossa página do Instagram, @rvconstruções e perícias, que diariamente nós colocamos conteúdos novos por lá, acompanhar-nos também na RVCast, o podcast próprio da RV Construções e Perícias, disponível lá no Spotify, em áudio e aqui no YouTube em vídeo. Toda semana um episódio novo falando do mundo da engenharia e construção civil. E claro, inscrever-se aqui no YouTube e ativar o sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos. Então, muito obrigado por nos acompanhar e até breve!